Olá, olá, voltamos, são 16 horas e 38 minutos. Já estou aqui com o doutor Marcelo Prata, fisioterapeuta, para falarmos sobre o impacto das atividades no físico, no corpo humano. Querido, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer muito grande estar aqui com você. A satisfação é minha, porque eu já chamo você para essa entrevista já faz um tempo, e eu entendo que a agenda é sempre lotada, o corre-corre nosso, né? Cotidiano, mas é muito bom ouvir falar sobre essa questão das atividades físicas, porque muitas pessoas acabam fazendo sem acompanhamento. Isso. Me fala um pouco desse critério, doutor Marcelo. Certo, é a grande maioria das pessoas, né? É. Infelizmente. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por questões financeiras, acabam adentrando no esporte. Até uma simples caminhada, uma corrida, não é simples como se pensa. Temos essa impressão, né? Mas não é. Tá. Então, as pessoas vão de forma empírica e, às vezes, agora, né, muitas vezes, por vídeos de YouTube, influencers, e não é bem assim. Né? Cada um tem uma experiência diferente. Sim. E agora, principalmente, é importante esse tema ser colocado agora, porque está chegando o verão. E aí, Todo mundo corre isso, muito é uma coisa para cíclica. deixar o corpo Isso. perfeito para o verão, né? Todo ano é a mesma conversa. É verdade. Vem o São João, né? A pessoa come, aí Depois vem chuva, quer perder. aí quer perder, quer chegar o verão e quer ter aquele rendimento, aquele resultado em poucos meses. Exato. E ninguém faz milagre, a não ser que esteja fazendo alguma coisa de risco. Sim. Né? E aí é onde vem os problemas que podem impactar nas articulações, nas musculaturas e, às vezes, silenciosamente, burlado por algum tipo de substância, o que seja, que é uma realidade que acontece. Sim. Né? E aí, cronicamente, lá na frente, a gente tem um resultado ruim. E aí, Na sua visão, doutor Marcelo, o que seria necessário? Exemplo, eu sempre digo que as academias elas deveriam, não sei se é um questionamento meu sem nexo, tá? Porque eu também posso falar coisa sem nexo. Mas eu sempre penso que deveria ter uma avaliação mais severa deste aluno, tanto no aspecto físico, né, com um fisioterapeuta, Isso. com um professor de Qualquer educação educador física, físico, né? isso. E também com exames, no caso, pré-estabelecidos, né? Seria interessante. Se a pessoa tem diabetes, se não tem, como é que está o coração, como é que não vai, né? Porque as pessoas entram, se matriculam e, na grande maioria das vezes, não há um questionamento muito sério sobre isso. É uma preocupação a mais minha? Não, Ou tem lógica? tem lógica. Agora, vamos, antes, colocar um ponto. O veneno e o remédio está na dosagem. Certo. Porque pode ser o veneno, pode ser o remédio. Então, uma das minhas pós-graduações é em cinesiologia e biomecânica. Tá. O exercício cura, isso é um fato. Sim. O exercício é excelente. Remedia realmente e cura alguns problemas. O problema é isso aí, é fazer de forma empírica e algumas pessoas têm condições especiais. Infelizmente, as academias, que é um local onde você tem uma atividade física controlada, onde você provê saúde, Sim. essas redes grandes, muitas vezes, low cost, né, enxugam. E por muitas vezes os profissionais não dão atenção adequada, porque tem muito aluno, deixa de forma mais independente. De certa forma, o aluno que está indo esse perfil dessa academia sabe, a grande maioria sabe o Que ele não está tendo assistência devida. Né? ou que deveria ter avaliação. As academias mais antigas, as academias mais de bairro, às vezes tem mais assistência, porque foca um público, às vezes, mais velho, né, um que tem outra atenção, ou que quer pagar por um valor realmente melhor pela atenção. Né? O serviço prestado pelo educador físico é fundamental. É uma falha dos órgãos brasileiros, né? Exemplo, quando se percebe que academias não têm o mesmo número de profissionais para dar assistência ao número de alunos matriculados. Está faltando em algum momento aí uma regulamentação maior que diga tanto números de profissionais para tanto número de alunos. E aí a gente pode ter problemas depois, como foi o caso, que não é que a academia não tivesse, né? Mas aquele acidente do rapaz que foi fazer atividade de perna, agachamento, né? Agachamento, não não encaixou travou, direito a né, trava, direito e teve aquele acidente horroroso, aquilo é um né? acidente, né? É. Aquilo é um acidente. Veja bem, essa área é muito delicada, né? Tá. Porque, inclusive, existe um conselho próprio de educação física, eles têm regras próprias. Né? Eu acredito que eles têm um estudo sobre isso e colocam o número de estagiários para o educador físico. Eu acho que
Isso se resolve com informação. Se o aluno for bem informado e crítico, ele vai buscar o melhor para ele. Se for estar só esperando os órgãos, né, irem atrás E punirem, punir, ou regular melhor, demora, um processo burocrático demorado. Sim. Então, assim, nessa parte, para prevenção, ligada à parte de exercício, de atividade física, de esporte, a academia é o lugar mais seguro. É onde você tem um profissional que vai indicar, você tem uma série. Então, todos os esportes, todos os praticantes de esporte devem fazer atividade resistida. Certo? A grande moda do momento agora é a questão ligada ao CrossFit. Certo. Ontem, eu pesquisando essa matéria, lendo, vi uma garota que foi pegar um peso absurdo, né? Eu fico até observando como o CrossFit dá essa capacidade de as pessoas quebrarem o medo em pegar peso, né? E ela pegou uma quantidade de peso muito grande. Só que ela mesma explicou que exigia que ela travasse o braço em algum momento, né, para que não acontecesse o que ocorreu. E ela não travou o braço e aquela quantidade enorme de peso bateu no pescoço e ela caiu. Poderia ter sido algo muito grave, né? Como é que você verifica, como fisioterapeuta, o impacto do CrossFit hoje em dia, que todo mundo está fazendo, e muita gente, inclusive, faz sem nem saber e ter um exame do coração, exemplo? Veja bem, antes eu quero deixar bem claro. Tá. Esporte, que é uma máxima que as pessoas falam, esporte é saúde. Certo. Necessariamente não é isso. Se esporte fosse saúde, ninguém se machucava. Perfeito. Certo. Esporte está dentro de lazer, que lazer é um item dentro do contexto da Organização Mundial de Saúde, que faz parte, saneamento básico, educação, assistência à saúde, hospital, tudo isso faz parte de você ter saúde. Certo. Então, você ter lazer, você está dentro por questões psíquicas, físicas, Sim. você ter saúde. Porém, tem riscos, né? E o CrossFit, que é uma marca registrada, né? Mas, assim, independente se você pagar a franquia ou não, o CrossFit é um esporte. E todo esporte tem seu risco. Eu, basicamente, já fiz CrossFit como experiência pessoal. É fantástico. É fantástico. Mas você também é um profissional, um grande profissional, né? Sim. Então, do ponto de vista de mecânicas, não, né? Eu me ajudo. Exatamente, Tudo né? bem. Mas, exemplo, uma pessoa que não tem, Sim. né? E começa, óbvio, que há instrutores que vão auxiliando, acredito eu, mas nós vemos realmente quantidades muito grandiosas de peso. Isso. Né? Enfim, eu gostaria de ouvir mais sobre isso. É um esporte fantástico. Em quê? Certo. Em eficiência, em desempenho. Por que vicia? Porque parece que quem gosta de desafio, gosta de gincana, sabe? Aquela coisa de desafio contra o tempo, repetição, forma-se um grupo, Sim. É lúdico. A pessoa, às vezes, que não gosta de academia, fica louco por CrossFit, forma um mundo paralelo ali. Certo. Né? Pessoas trocam ideias, viagens, esporte. É fantástico, é fantástico. O problema não é o esporte. Todo esporte tem seu risco. O CrossFit tem um risco realmente... É maior? É maior do que uma academia em que o aparelho... Isso, não. Ele não é livre. Exatamente. Né? A academia não deveria ter um risco alto, porque o aparelho está ali, controlado, às vezes, muitas vezes, preso biomecanicamente, Exato. Um eixo, a dinâmica, o professor né? orientando, contando certinho. Né? Então, quem faz CrossFit, muitas vezes abandona a musculação. Não deveria. A musculação... Repete isso aí. Quem faz CrossFit muitas vezes abandona a musculação. Tá. A musculação é a base para você dar um suporte muscular e condicionamento para todos os esportes. CrossFit é um esporte. Entendi. Entendeu? Entendi. Uma coisa não substitui, na outra. verdade, né? Entendeu? Então, assim, o CrossFit, ele tem realmente, pela sua dinâmica, quando você começa a aumentar peso, carga e tudo, os riscos vão aumentando. São alguns movimentos livres com necessidade de muita mobilidade. E, às vezes, as pessoas não... Principalmente homens, não trabalham essa mobilidade. Sim. Aí quando começa, a pessoa sempre tem aquele receio maior, faz certinho, tal. É como a pessoa que tira a carteira de motorista, que tá na provisória. Sinal. Chegou a hora que não quer nem frear mais. Está na provisória, está todo ali, certo? Quando passa a provisória, que daqui a pouco vai ganhando confiança, né? Ele fica um pouco mais ousado, né? Então, quando a pessoa sai iniciante para scale, por exemplo, e aí, às vezes, em resumo, é o ego. O ego é um grande
Problema. A pessoa que tem um ego, que não obedece, que não faz o desenvolvimento colocado pelo coach, o head coach que seja, esse vai se machucar. Tem um detalhe importante. Aqueles pesos ali que são levantados abruptamente, né? Aquela barra ali, e aí a pessoa curva o corpo e depois traz, não é? Isso. Óbvio, todo o processo de peso, Então, a física mostra O isso. professor ensina. Isso, mas a longo tempo, né, com o envelhecimento corporal que todos nós vamos ter, né? Isso, exemplo, hoje eu tenho dores à noite da articulação que eu não tinha. Eu vou até essa semana fazer os exames, né? Então, quando eu treino, essas dores diminuem, é o contrário. Então, é como se o corpo estivesse sentindo falta daquela atividade. Pressuponho eu, tá? Mas vou ter que fazer exame. Agora, isso feito com sobrecarga, mesmo que a pessoa seja muito jovem, 20, 25, 30 anos, isso não vai mais adiante trazer um pouco de esforço que foi feito em demasia? Vai se ela fizer errado. Certo. É isso que é o ponto. Tá. Porque assim, ali a grande maioria não é profissional. Durante o dia, todo dia não é igual. Então, você tem um dia com mais desgaste, um dia que você dormiu menos, e às vezes a pessoa quer, por conta da dinâmica, continuar aquele peso, não Exato. descansou, quer fazer 2 dias seguidos. E aí, mesmo às vezes tendo domínio sobre o movimento, que você tem que encaixar a coluna, ter boa mobilidade, estar com alongamento em dia, faz um movimento forçado e pode dar um estiramento, machucar uma articulação. Pontualmente. Na hora, às vezes, não sente tanto que está aquecido. Depois, aquilo cronicamente Vai criando pode problemas. Pode levar, mas isso é em qualquer esporte, não é só crossfit. Não adianta Demonizar o crossfit. Não, é maravilhoso. Se a pessoa tiver o seu ego controlado, Certo. se ele tiver no estúdio, né, no galpão de crossfit, que tem um head coach, um coach bacana, que a atenção, que seja o número que você falou, né, da quantidade de pessoas por instrutor, por coach legal, que ele consiga orientar e formar. E aí, esses viés, esses detalhes Sim. é que vão fazer a diferença. Porque o que chega lá mais na clínica, crossfit, coluna, joelho e Eu ombro. ia perguntar isso agora. Coluna, joelho e ombro. Eu vou até fazer a pergunta, tá? Você até, mas eu vou perguntar. De todos os esportes, onde é que fica a sua clínica, doutor Marcelo? No Salgado Filho. Salgado Filho, né? Qual é o nome da clínica? Fisiotônus. Fisiotônus, não é? Então, de todos os esportes que o senhor... de todos os esportes cujas pessoas o buscam... Pronto, o português agora saiu, tá? Para retificar algo que não está bem. Que esporte é que leva mais pessoas debilitadas à clínica? Por volume, pela preferência nacional, futebol. Futebol. Tá. Pelo volume. Pelo praticantes. volume. Tá. E porque também futebol é violento. Sim. Eu sou a própria vida, já desloquei ombro, já quebrei pé, já quebrei um monte de coisa. Sim. Então, assim, o futebol Certo. não tem nada de um esportezinho leve não, tá? Corrida. E esta é a sequência de quem mais busca, né? Então, primeiro futebol, corrida, mas por que corrida? Porque também as pessoas praticam bastante e acham que é uma coisa, porque você tem perna, sai correndo e vão correr sem orientação. Ou tem seja, vários o clubes de tênis corrida sempre apropriado, maravilhosos né? em Aracaju que poderiam essas pessoas procurarem, mas não querem. Acho que é simplesmente sair correndo com o tênis apropriado, o treino em si, a distância, a biomecânica de correr. Certo. Eu saio na 13 vindo pro trabalho, minha esposa faz, meu Deus, ele já está olhando. Mas, assim, pessoas... Você está vendo que a pessoa está correndo de maneira inapropriada, totalmente né? errada. Totalmente errada. Meu Deus. Com bastante impacto de joelho e coluna, às vezes com sobrepeso, por conta própria. Certo. E não é assim. Entendi. Não é assim. Outro esporte, que eu digo que assim, é lobo em pele de cordeiro, que é fantástico. Qual é? Beach tennis. É mesmo? Porque ele é prazeroso, gostoso, tá na moda. Certo. E todo mundo... Mas qual seria o problema do beach tênis? Assim, o que é que ele traz de nocivo? Porque como as pessoas não criam, por exemplo, essa coisa com o crossfit, não cria com o beach tênis, acha que é uma coisa boba. Que é uma brincadeira, né? Vai brincar. E às vezes relaxa com relação a aprender a fazer a coisa ou fazer a coisa numa ordenzinha onde ele vai melhorando, vai adaptando. Então, assim, por exemplo, é uma caixa de areia. Certo. E uma bola que ele pode pegar, ele pode enfiar o pé na areia, rotacionar e romper ligamentos e meniscos no joelho. Uma pessoa que já tem algum tipo de alteraçãozinha na postura, Sim. no ombro,
com a raquete que é mais alto que o tênis, fica mais ou menos a mais de 60 graus de ângulo de abdução, flexão, o tempo todo pode começar a comprometer. E aí a maioria dos meus pacientes de beach tênis que chegam é ombro. Ou seja, o CrossFit, então, não é tão intenso quanto a gente acha. Não, só que talvez justamente pelo CrossFit ter essa fama, né? As pessoas e ver que realmente o exercício é de mais impacto. Nem todo mundo chega no CrossFit para conseguir evoluir totalmente, porque eu mesmo chego numa situação que eu não tenho mobilidade para tal. Eu fui uma vez, Luciano, só, e depois o rapaz falou, corra, vá até lá, dê um tiro. Eu olhei e falei, putz grila, que pena que meu carro tá bem na porta. Agora eu vou dizer... Porque se meu carro estivesse na rua paralela, eu corria e desaparecia. Não voltava mais. Porque eu achei muito intenso e algo que me chamou a atenção. Ele não sabia qual era a minha questão cardíaca, ok? Isso. Então ele me colocou no geral. Corra! Mas isso aí tá no detalhe. Sim. É o detalhe. Uma boa avaliação, um bom head coach. Não teve. Não é o Não CrossFit. teve, tá? Não teve. É isso que é o detalhe. É exatamente por isso que eu falei que tem que ter essa preocupação, né? Quem é? Você é cardíaco, você não é cardíaco, você tem pressão alta, não tem... Enfim, qual é o seu histórico de saúde para você poder dar um tiro e depois parar de vez, né? Não, exatamente, mas aí não tem, né? Ou tem no CrossFit esteira? Não. Tem umas bicicletas. Tem umas bicicletas, mas fica de vento, ponta cabeça. E eu entendo que tudo aquilo pode ser feito, mas cada corpo tem uma dinâmica, né? Hein? Feito pelo médico e levado para a academia. Sim, exatamente. Deveria ter essa preocupação de pegar os exames, na verdade, né? Em que posição os crossfiteiros aparecem com disfunções físicas? Lombar. A maioria é homem, Tá. porque acaba querendo colocar mais carga. E Sempre o homem, né? Querendo ser o Tarzan da e floresta, o homem né? não faz tanto exercício, não tem tanta mobilidade natural como mulher e não faz outros exercícios. Sim. Aquela coisa mais de exercício na academia de fazer o levantamento de peso e não trabalha outras... A parte aeróbica, né? A mulher dança. Outras aptidões, dança. Que é então, fantástico, por exemplo, né? O que é que acontece? O cara já está ali, skate e tal, aí olha pro lado, chega uma menina, baixinha, menor que ele. Que é um preconceito, sabe por quê, doutor? Tem essa história, viu, Luciano? Se a pessoa entra na academia, tem um homem dançando e fala... É um preconceito cultural horroroso, né? E aí, de repente, o cara está lá dançando porque ele quer mobilidade física, que é uma coisa bacana. Aí você vê, tem 30 mulheres dançando, um cara se joga o braço, aí já vê preconceito. Jogou o braço. Quer dizer, tem um preconceito Besteira, que não né? deveria existir, né? Essa é besteira. Aí a menina desce, agacha para fazer um movimento livre olímpico. Sim. Só que ela encaixa bem o quadril, trava, tem alongamento da parte posterior. Então, ela faz um movimento perfeito. E ela também treina a perna e membros inferiores muito mais do que o homem. Aí ele olha para o lado, pô, se ela faz com esse peso, eu não vou fazer? Só que não é um levantamento de peso dentro de uma academia que ele está acostumado. Não é aquilo. Aquilo ali tem toda uma cadeia complexa que ele tem que travar a coluna, tem que ter o alongamento posterior. A perna tem que estar preparada. Tem que ter mobilidade de tornozelo. Musculatura reforçada, né? A musculatura da perna dele, em relação ao peso superior, é menor. É menor. Ele ainda vai levantar uma carga, ou seja, aí ele se arrebenta. Aí coluna. Aí vai lá, aí eu vou desinflamar, vou tentar derrotar, fazer as vértebras, botar o que for no lugar. E aí fazer um trabalho de mobilidade totalmente travado para poder ele, se quiser voltar. Tem uma coisa que eu quero te perguntar que é importante. Todo mundo que treina deveria ir ao fisioterapeuta pelo menos uma vez no mês. Você, sem parecer que é uma coisa de doença, mas exemplo, para reposicionar a coluna, né? A maneira que a gente dorme na cama hoje. Eu tenho uns pacientes que fazem isso. Mas por uma preocupação, pessoal, não por eu acho que é importante. É prevenção isso, né? Isso, é prevenção. Alguns que já sabem que tem algum tipo... Mas consciente, é aquela questão da informação. Alguns sabem que tem uma questão de dificuldade, de mobilidade, principalmente, que vão fazer uma fisioterapia para fazer uma liberação miofascial, entre outras eu acho importante técnicas, isso, né? Para melhorar, né, o seu desempenho na atividade do CrossFit. Vamos agora sair do esporte e eu quero fazer uma pergunta que está aliada à questão da fisioterapia,
que é o critério do desgraçado do celular. Ô coisa, Luciano. Quem criou isso, né? É bom, mas é ruim também, né? Porque a gente não consegue assistir a um filme mais sem observar o celular. Eu, inclusive, vou botar me posicionar agora. Vou começar. Posto a notícia, posto. Vou assistir a um filme, eu vou agora botar no avião, para me concentrar no filme e desplugar. Porque a gente não consegue mais desplugar. Mas, para além dessa questão da psicose, né? Dessa necessidade de olhar o celular a todo momento, as posições são as piores possíveis, né? Com certeza. Me fala um pouco como a gente pode evitar essa questão do celular e utilizar numa altura mais adequada. É uma guerra isso, viu? É uma guerra, É uma né? guerra, porque isso distrai, isso você passa trabalhando ou brincando, o que é que seja. Sim, Ó, sua cabeça, ela pesa normalmente em torno de 10% do seu corpo. certo. Quando a gente faz a curvatura? flexão, a Certo. gente às vezes não eleva o celular no nível dos nossos olhos. Então, a gente abaixa a doutor, cabeça. deveria ser isso aqui, né? Isso. Porque estamos sendo gravados, tá? É. Tá, então aqui seria essa Isso. altura. Ninguém fica assim, né? Não, faz Primeiro, esse o ladrão rouba, né? Se botar o celular no rosto, preocupado com o pescoço, você perde o celular e ainda perde o pescoço, né? Aí quando você faz essa flexão, Ah. a sua cabeça sai de... Por exemplo, você pesa 80 quilos. Certo. Sua cabeça pesa em torno de 8 quilos. 8 quilos. Sai de 8 para em torno dos 27 quilos. Meu Deus. Então, a sua musculatura que está preparada para tal peso, Certo. aí às vezes tem gente que passa, acho que 50, 40 minutos ali. Então, aquilo vai travando mais. a sua musculatura, Certo. causando má postura, começa a pesar na musculatura cervical, da cintura escapular, Sim. falsa visão. Assim, é um mal, é um bem, mas é um mal, Certo. se não souber ser usado. Postura em casa para... Eu Por favor. estou assim, assustado com as crianças. Eu fui na escola de meu filho, uma apresentação do Dia das Avós, e aí eu vi assim, uma turma se apresentando na frente, já uma boa parte dos meninos novos, Todos 6, 7, 8 tortos. anos, uma postura cifótica, o pescoço Foi ótimo aterrorizado, agora. rodado eternamente, tudo porque computador, laptop, Sim. e pior ainda, o celular. O celular. Então você já vê... Eu estou muito torto, você olhando Não, daí. você tem uma postura boa. Eu tô forçando. Melhor que a minha. É porque eu não quero passar vergonha na sua frente. Por isso que eu estou assim todo sem respirar. Entendeu? Mas eu sinto, às vezes, sabe algo que eu preciso? Eu quero que você dê uma orientação. Hoje, muito pouco vamos ao cinema. Sim. Tá? Vamos, mas muito pouco, se comparado Cada vez menos. há 5 anos, né? E todo os mundo fica streams, na né? cama, vendo filmes, final, maratonando, né? Binge watch no final de semana lá, vendo as séries. Como a gente pode evitar problemas, né, do travesseiro para assistir ao filme? Aí tem que fazer uma avaliação ergonômica. Certo. Porque cada casa é uma casa, cada sofá é um sofá, a altura da cama e TV. Então, você tem que parar, avaliar o ambiente Certo. e ver como é que faz a adaptação ergonômica para aquela situação. Então, se no seu quarto você fica deitado na cama, qual é a altura da cama para a gente conseguir botar um índice de inclinação Certo. de ângulo na TV lá em cima, para que você deitado com o travesseiro sentar muito alto, para você, Certo. né, Fica assim? que fica confortável para que você fique olhando para a sua TV. Então, normalmente, de forma assim, geral, Sim. televisão no quarto ela é alta, é lá em cima. Parecendo aquelas TVs de quarto de hotel, lá em cima. Tá? Na sala já pode baixar, você tem que ver a altura do seu sofá. E a TV, a borda superior da TV, tem que ficar mais ou menos na altura do seu olho. Ou um pouquinho acima. Ok. Então seria quase A 1,70 m, né? Não, você sentado. Ah, Aí tem que ver a sentado. altura do seu sofá. Tá, perfeito. Aí tem também a distância, pelo tamanho da tela, né? Da tela, Questão de visuais. Exato. Então, tudo isso é ergonomia. Tem que ser medido e verificado. Ok, ou seja, uma pessoa agora, mais ou menos 200 mil ouvintes nos escutam agora no estado inteiro. É Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. É muita gente. Então, o que é que acontece? E o mundo é evolução e é medicina e é estudo. Então, uma pessoa bem formada que nos escuta agora fala, sabe de uma? Eu vou chamar aqui um fisioterapeuta em minha casa para ele dar a dimensão. Se a minha altura está na altura correta, se não está, eu vou ter que adaptar agora com quantos travesseiros. Isso pode ser feito? Pode e deve. Eu E já deve fiz ser esse serviço aqui em Aracaju, uma empresa de móveis modulados, que era de um amigo meu. Sim. E alguns clientes, né, Sim. que ele tinha, que eram idosos ou que tinham problema, Sim. ele oferecia o serviço, me contratava e eu ia fazer o estudo do sofá, da casa, tudo isso certinho. Parabéns. Para fazer essa adaptação da altura, Exatamente. com coluna, o modo de detalhe com a disposição da televisão. Isso, exatamente. Você viu como foi bom você vir? Foi bom demais. Tá muito bom.
né? E você com muitas informações assim que vão abrir a cabeça. Eu não posso entrar muito em detalhe, porque senão fica muito estendida a questão não é só maravilhoso, fisiológica. sabe por quê? Porque, veja, correr não é correr. Exato. Levantar peso não é levantar peso. Jogar futebol não é só futebol. E ao CrossFit exige muita atenção. Isso. Beach tênis também exige muita atenção, apesar de parecer inofensivo, né? Isso. Então, que as pessoas, na verdade, elas parem. E o brasileiro tem muito disso. Qualquer coisa, deixa pra lá. Parem com isso e cuidem da saúde, né? Agora, quero deixar bem claro. Sim. Entre fazer e não fazer, é melhor fazer. É melhor fazer. Ficar parado, jamais. E pede orientação. Vida é movimento. Vida é movimento. Ficar fazendo é melhor do que ficar parado. Nem tudo que parece é. Sim. Né? CrossFit muda a vida de muita gente. Sim. Não é vilão. Sim. São esses Esses pormenores, ganchos, né? esses detalhes é que fazem a diferença. Tá? Então, é bom deixar esclarecer, não demonizar ninguém. Perfeito, querido. Eu quero que você me diga onde fica a clínica e o telefone de contato. Tá, ok. A clínica é Fisiotônus, né? Ela fica na rua Tennyson Ribeiro, Certo. 571, bem próximo já da Francisco Porto. Certo. Tá? E o telefone de contato é 79 Certo. 9978-5209. O arroba é @fisiotônus. Isso. Ou _ Marcelo Prata, que é misto. Ok. Marcelo Prata e @fisiotônus, tá? Os dois Instagrams. Muito obrigado, viu? Nada, fique à vontade, quando precisar, estou à disposição. Chamaremos, viu? Mesmo. Vamos fechar o Denis Vettori Entrevista por aqui. Nos vemos na próxima semana. Mas tem um detalhe, tá? Acompanhe a entrevista de Dr. Marcelo Prata em nosso YouTube. Basta colocar TV Rádio Jornal SE. Luciano já está baixando ali, concentrado, olhando a tela. Um homem responsável. Né, Luciano? E também entrará em nosso podcast. Basta você procurar no Spotify, portal Rádio Jornal SE. Então, você pode assistir a entrevista e você pode ouvir a entrevista na forma de podcast. Um grande abraço, até a próxima semana, até a próxima segunda-feira. Mas continuem com nossos jornalistas durante todos os horários, durante toda a semana, porque não é à toa que nós somos o primeiro lugar. Forte abraço. Esta é a ZYU 566, Rádio Jornal FM.